Alunos e alunas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, a FAFIC. Esta é a última aula que nós teremos para encerrar a disciplina de temas atuais de Direito Penal, referente à pós-graduação de Ciências Criminais. Tá? Como visto no vídeo anterior, nós estamos encerrando esta disciplina virtualmente, em virtude como é conhecido publicamente já, da pandemia de coronavírus, de modo que pelo isolamento social imposto pelo governo estadual, pelas prefeituras, pelos governos municipais, nós estamos encerrando à distância esta disciplina, que foi o caminho que encontramos para nos desdobrarmos mesmo neste fato tão disruptivo que foi essa pandemia que nos acometeu pela primeira vez na nossa história tão abruptamente. Tá? De modo que hoje nossa aula é sobre teoria do delito, mais especificamente sobre uma ideia a respeito da teoria do delito, que é como a teoria do delito pode ajudar a combater o encarceramento em massa. Para isso, eu preciso começar falando sobre o que é encarceramento em massa. Tá? Essa ideia de encarceramento em massa, ela surge nos Estados Unidos, ou essa expressão, ela surge sobretudo nos Estados Unidos, para explicar um fenômeno de ampliação da ação via direito penal a partir dos anos 1970. Isso se dá nos Estados Unidos. Tá? Então, por uma série de razões sociais, sobretudo pela expansão, muitos autores apontam, do neoliberalismo e da entrada do neoliberalismo nos Estados Unidos, através dos governos Richard Nixon e Ronald Reagan, nos anos 1970, há uma mudança tanto na forma como o Estado lida com a população, quanto uma mudança com o direito penal. Eu passei para que vocês assistissem ao documentário da 13ª Emenda. Eu acredito que é um dos melhores documentários já produzidos sobre o sistema penal de toda a história do cinema de documentário, e que narra claramente, com precisão cirúrgica, o aumento dessa onda punitiva. Isso se dá, mais uma vez, a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, mas isso contagia todo o mundo. Como vocês puderam observar no documentário, no início dos anos 1970, os Estados Unidos tinham cerca de 350 mil pessoas presas. É mais ou menos aquela faixa que existia de média, de padrão, durante o século, a maior parte do século XX dos Estados Unidos. Então, a maior parte dos anos 1900 nos Estados Unidos, a população carcerária era mais ou menos naquela média. Ainda que o ano de 1970 fosse o ano que tivesse havido um pouco mais, uma pequena ascendência da população carcerária com relação às décadas anteriores, mas devemos lembrar também que a população ela aumenta. Mas a média da população carcerária, com relação a todo o restante da população, ela persistiu praticamente a mesma ao longo dos anos 1900. Isso muda a partir de 1970, quando os governos Richard Nixon e Ronald Reagan, republicanos nos Estados Unidos, começam a adotar uma resposta mais punitivista com relação a alguns problemas sociais que aconteciam. A partir daí, há uma ampliação imensa do sistema penal. Tá? Sobretudo, como vocês puderam ver também no documentário, conforme a literatura mostra, não é apenas documentário, existem bibliotecas inteiras de livros sobre isso, tá? Sobretudo através do combate, da criminalização da política antidrogas. Tá? Então, as drogas que até então não estavam no centro do debate político, ou tão ao centro do debate político, nem tão ao centro do sistema penal, tá? Do poder punitivo, do sistema penal, ela ganha uma maior importância na política criminal a partir da década de 1970, o que faz com que aumente consideravelmente o número de prisões. É por isso que em 1970
no início da década de 1970, existia cerca de 350 mil pessoas presas, enquanto que no final do século, na passagem do milênio, nos anos 2000, 30 anos depois, essa população carcerária tinha chegado a cerca de 2 milhões de pessoas presas, que é o que atualmente há nos Estados Unidos. Mais de 2 milhões de pessoas presas. Tá? É muita gente presa, é a maior população carcerária do mundo, como vocês tiveram a oportunidade de ver. Isso é copiado pelo Brasil, praticamente, a partir dos anos 1990. Não coincidentemente, 1990 foi o ano da criação da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. A partir de 1990, a Lei de Crimes Hediondos, inclusive, marca um endurecimento do sistema penal brasileiro, um endurecimento da resposta punitiva do Estado. Apesar desse endurecimento, o número de crimes violentos, inclusive, aumentou. Ao contrário do que a gente possa imaginar e do que muitas pessoas dizem, nosso sistema penal ele não é um sistema... e o nosso direito processual ele não é um processo pusilânime, não é um processo flexível, nem beneficente demais para o criminoso. Não há como ser, inclusive, porque em 1990 nós tínhamos 90 mil pessoas presas. Hoje, em 2020, nós temos cerca de 860 mil pessoas presas. Ou seja, isso é quase 10 vezes mais pessoas presas do que tínhamos 30 anos atrás. Esse é um aumento de encarceramento, inclusive, muito maior proporcionalmente do que os Estados Unidos. Só houve um precedente na história em que a população carcerária aumentou tanto assim, e foi na Indonésia. Então, muitas vezes a gente escuta dizer assim, o Brasil é o país da impunidade, no Brasil a lei penal é frouxa demais, é flexível demais, a polícia prende e o juiz solta. Quantas vezes a gente não já ouviu isso? Muitas vezes, eu imagino que todas e todas vocês que estão me escutando agora, vocês já ouviram isso. Tá? Mas os dados, eles mostram o contrário. Os dados mostram exatamente o oposto. Temos hoje 860 mil pessoas presas aproximadamente, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, que realiza esse levantamento junto com o Departamento Penitenciário Nacional. Essas pessoas, entretanto, são as pessoas efetivamente presas no Brasil. Fora isso, nós temos mais de 300 mil mandados de prisão em aberto. Olha, vejam que se nós somássemos os mandados de prisão com o número de pessoas efetivamente presas, nós teríamos aí cerca de 1 milhão. Se todos os mandados de prisão fossem realizados, nós teríamos 1.200.000 pessoas presas. É um número altíssimo de gente presa e de mandados de prisão expedidos a serem cumpridos, esperando cumprimento. Somos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Então, o Brasil copiou bem o modelo dos Estados Unidos de encarceramento em massa, tirando um fator. Nós temos metade apenas do número de vagas que nós deveríamos ter para as prisões. De modo que as nossas prisões elas são prisões medievais, para ser bem eufêmico, para ser bem eufemista com um termo, né? Porque, na verdade, elas são fábricas de depósitos de seres humanos. São lugares em que as pessoas estão esperando morrer, né? E que quando saem não encontram qualquer tipo de oportunidade. Essas discussões vocês já ouviram tudo, já discutiram durante a graduação, muito provavelmente, já viram outras pessoas comentando, etc. Sobretudo pessoas relacionadas aos direitos humanos, que defendem uma política menos punitivista, uma resposta menos punitivista do Estado. Ora, se nós hoje temos a terceira maior população carcerária do mundo, cerca de 10 vezes mais gente presa do que a gente tinha em 1990, e ao mesmo tempo, hoje nós temos dados sobre homicídios muito maiores do que tínhamos na década de 1990, se hoje nós temos
mais de 30 vezes a taxa de homicídios que a Europa e os Estados Unidos, nós matamos mais de 30 pessoas para cada 100 mil habitantes, isso é um número altíssimo, porque o Canadá, os Estados Unidos e a Europa, que são regiões menos violentas, elas possuem mais ou menos a taxa de 1, em média, a taxa de 1 para cada 100 mil habitantes, os homicídios são contados para cada 100 mil habitantes, tá? Ou seja, a gente tem mais de 30 vezes mais homicídios que a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, e isso vem aumentando da década de 90 para cá, é sinal que a prisão, na verdade, não está funcionando, que, na verdade, a prisão não é uma resposta à violência, etc, etc, etc. Tá? Isso é um mito. Tá? Isso é um mito, isso é um mito em torno disso. E que esses dados, eles vêm revelar. A função dos dados é exatamente essa, né? Mostrar aquilo que é difícil de observar porque o senso comum fala sem conhecer uma realidade macro. Às vezes ouve falar sobre um caso, ouve falar sobre alguém que cometeu um assalto, alguém que cometeu um furto, ou alguém que cometeu um estupro e por acaso foi solto por uma fragilidade de provas e diz: nosso sistema de justiça não funciona. Na verdade, todo o sistema de justiça está sujeito a questões como essas. Tá? Mas isso não tira o fato que nós temos um sistema penal extremamente punitivista. E esse punitivismo, ele, infelizmente, é pautado em uma outra questão, que é a desigualdade na punição. Nós punimos muito mais gente pobre, gente negra, sobretudo. Tá? Falar em encarceramento em massa significa falar em duas coisas. Uma ascendência exponencial do número de pessoas presas, isso a gente vê da década de 1970 para cá, tá? Modelos dos Estados Unidos sendo espalhado, negativo, inclusive, dos Estados Unidos, sendo espalhado para o restante do mundo. E, além disso, esse encarceramento ele se dá, sobretudo, com o foco em uma população, com o foco em um grupo. Na verdade, é uma forma de controle de um grupo, muito mais do que punição de delitos cometidos. Tá? Isso acontece quando a gente olha as prisões brasileiras, e 64% das pessoas, em média, nas prisões brasileiras, é de pretos e pardos. Tá? Para o IBGE, negros são pretos e pardos. Tá? Não apenas pessoas pretas, pessoas retintas, mas também pardos. Tá? Eu, por exemplo, sou negro a título estatístico, tá? Sem que eu precise ser retinto. Então, isso é um número muito maior do que nós vemos em média da população nacional, que é de cerca de 53%. Em alguns estados, essa diferença ela é gritante. Por exemplo, em Pernambuco, mais de 80% da população carcerária é de pessoas negras. Mas a gente não vê 80% dos cursos de direito, 80% dos cursos de medicina de pessoas negras. Tá? Isso mostra uma sobre-representação das pessoas negras no cárcere. Isso mostra uma espécie, inclusive, de perseguição, digamos assim, ou um grupo que é mais foco do sistema penal. Tá? Os números mostram claramente isso. De modo que é preciso pensar a construção de um direito penal, de uma dogmática penal, que seja menos excludente, que seja menos forma de controle da pobreza, que seja menos forma de controle da raça, que seja menos forma de perseguição às pessoas negras. E como a gente faz isso? Bem, de diversas maneiras. Uma delas é repensando o direito penal, repensando a aplicação do direito penal. Assim, professor, é possível a gente mudar o direito penal, como é aplicado, etc. Assim, mudar as teorias de direito penal? Sim, tá? É possível. Muitos autores tentaram fazer isso da década de 1970 para cá. Essa é a função de compreender isso nessa aula de hoje. Como a teoria do direito penal, a teoria do delito, tá? E a teoria do direito penal podem ajudar a combater essa desigualdade que o sistema penal ele adota. Tá? O sistema penal ele possui quase que intrinsecamente. Isso começa, sobretudo, na década de 1970, quando um autor alemão chamado Klaus Roxin, exatamente em 1970, ele criou uma nova vertente do direito penal chamada de funcionalismo. Mais especificamente, eu não tenho como entrar em detalhes, ele todo o tempo da aula, mas ele cria o que se chama de funcionalismo moderado, ou funcionalismo teleológico. O que é isso? Bem, é um termo tanto complexo que precisaria ser para eu detalhar, tema de uma outra aula de igual tamanho.
Mas, em síntese, trata-se de dar no direito penal questões que são extrapenais, questões que estão fora ao direito penal. Exatamente no ano de 1970, ele publica uma obra chamada Política Criminal, foi traduzida para o português como Política Criminal e Sistema Jurídico Penal. Nessa obra, ele tenta construir uma nova ideia de direito penal, que é um direito penal menos formalista e que seja mais guiado pela política criminal. Como nós já vimos em sala de aula, presencialmente, a política criminal é aquela parte das ciências criminais que está preocupada no combate ao crime. Está preocupado na tipificação penal, no aumento ou redução da pena, na descriminalização de determinadas condutas, etc. É isso que a política criminal está preocupada. Em 1970, ele escreve essa obra chamada, mais uma vez, chamada Política Criminal e Sistema Jurídico Penal, para dizer que o direito penal, ele precisa, para ser mais justo, para ser mais democrático, ele precisa ser informado pela política criminal. Ou seja, ele precisa ser constituído pela política criminal. O direito penal ele não pode existir apenas como uma forma. É preciso uma materialidade, é preciso dentro dele um conjunto de valores. De uma maneira geral, todas as correntes que estão dentro do funcionalismo, o funcionalismo tem várias vertentes, todas as vertentes do funcionalismo concordam no sentido que é preciso incluir os valores dentro do direito penal. Ou seja, o direito penal não é apenas um ente formal, não é apenas suas categorias formais. É preciso um substrato, uma materialidade. Nós já trabalhamos isso em sala de aula quando nós falamos um pouco a respeito da ideia de bem jurídico. Essa ideia de bem jurídico ela é bem explorada dentro do funcionalismo. Por quê? Porque ela traz uma materialidade para o direito penal. Klaus Roxin ele é responsável por elaborar dois princípios do direito penal que, inclusive, nós trabalhamos já em sala de aula, que são o princípio da alteridade. Veja, o princípio da alteridade é um princípio que deriva, que está ligado à teoria do bem jurídico, ou seja, o princípio da alteridade diz que só há crime quando houver ofensa a um bem jurídico de terceiro, quando extrapolar a minha esfera íntima de bens jurídicos, e eu venho a violar um bem jurídico de terceiro. Tá? É isso que diz o princípio da alteridade, ou seja, eu não posso responder pelas auto-lesões, eu só posso responder pelas lesões a terceiros. Tá? A gente já viu que essa é uma derivação do princípio da lesividade e está dentro do que nós conhecemos como teoria do bem jurídico. Ou seja, o bem jurídico é aquele bem que, segundo o funcionalismo moderado, e segundo, mesmo antes do próprio funcionalismo, isso já existia em mente, já existia dentro do direito penal, é que o bem jurídico ele é o substrato, ele é o conteúdo do tipo penal. Todo tipo penal, toda norma penal incriminadora, ela protege um bem jurídico, ela tem um bem jurídico como conteúdo. Só pode haver crime, segundo o princípio da lesividade, se houver ofensa ou perigo de ofensa a esse bem jurídico. Segundo o princípio da alteridade, essa ofensa ou perigo de ofensa tem que ser a terceiro, ou um bem jurídico de terceiro. É por isso que o suicídio ele não é punido. Por quê? Porque o suicídio é uma autolesão. Tá? Esse é o motivo. Mas há um outro princípio criado por Klaus Roxin, na verdade não é uma originalidade dele. Na verdade, esse princípio ele reelabora do direito privado romano, que é o princípio da insignificância. Esse princípio já existia antes, já era falado antes, mas é Klaus Roxin que traz esse princípio para o direito penal. E ele quer dizer, ora, só pode haver crime se houver ofensa ou perigo de ofensa significativo a um bem jurídico. Então, se eu tenho essa caneta, tá? Essa caneta não, que ela é significativa, foi um presente. Então, não entra no princípio da insignificância. Mas imaginemos esta outra caneta, tá? Se nós temos esta caneta e ela é subtraída, então, eu tenho aí um crime de furto, porque o crime de furto é, segundo o Código Penal, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Então, se eu levo para mim, se alguém leva para ela a minha caneta,
ela vai estar cometendo formalmente o delito de furto. Mas, qual a grande questão? É que essa caneta não vai aumentar nem diminuir significativamente o meu patrimônio. Ela até, na verdade, foi ganhada em algum evento que eu devo ter ido, né? Enfim, algo desse tipo, não tem mais o nome aqui, mas ela deve ter até sido ganhada, nem comprei essa caneta com certeza, mas ela deve custar 50 centavos, R$ 1. Né? Foi uma caneta de um evento, não tem nenhum significado para mim, afetivo, nem nada do tipo. Tá? De modo que, se ela é subtraída, o meu patrimônio não é significativamente alterado, ele não é significativamente diminuído. E como o crime de furto é um crime contra o patrimônio, portanto, o crime de furto tem como bem jurídico o patrimônio, eu só pode haver delito se o meu patrimônio tiver sido alterado. Significativamente. O que é que acontece? É que essa conduta, portanto, ela é formalmente, essa conduta de alguém levar a minha caneta, ela é formalmente um crime de furto. Por quê? Porque alguém subtraiu para si ou para outro em coisa alheia a caneta móvel. Mas ela não é materialmente um crime de furto. Porque para que materialmente esse crime aconteça, é preciso que haja uma lesão ao bem jurídico. Essa lesão significativa. E subtrair uma caneta não é uma lesão significativa ao patrimônio de ninguém. A esse bem jurídico que é o patrimônio. De modo que não há delito em subtrair uma caneta. Por quê? Porque essa conduta formalmente prevista, mas materialmente ela não é lesiva. Desse modo, esse princípio da insignificância leva à elaboração de uma categoria dentro da teoria do delito, que é o que nós conhecemos como tipicidade material. Vocês se lembrem, delito é uma união entre três elementos. Uma infração penal, seja ela delito ou seja ela uma contravenção, é uma união entre três elementos. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Só há delito se houver precisamente esses três elementos. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Faltou um desses elementos, não há delito. Tá? Nós temos aí, nós podemos dividir essa estrutura, fato típico, ilicitude e culpabilidade, em dois grandes blocos. O que se chama de injusto penal, que é o fato típico mais a ilicitude, tá? E o que nós conhecemos como culpabilidade. Por que isso é separado, o fato típico e a ilicitude da culpabilidade? Porque o fato típico e a ilicitude diz respeito ao fato em si, enquanto que a culpabilidade diz respeito a um atributo do agente. Nós vamos trabalhar isso já. Tá? Então, o fato típico e a ilicitude, eles constituem o fato em si, o fato ocorrido. Eles informam sobre o fato ocorrido. O fato típico, ele possui subdivisões, como vocês já estudaram na graduação. O fato típico, ele tem que ter conduta, ele tem que ter resultado, ele tem que ter nexo causal ou relação de causalidade, e ele tem que ter tipicidade. O que é fato típico? Em síntese, o fato típico é um modelo de conduta previsto em uma infração penal, ou previsto em um tipo penal. Fato típico, portanto, é aquele fato que é previsto na norma penal. Então, tem que ter uma conduta para ter aquele fato. Essa conduta tem que estar prevista em uma norma penal. Tem que ter o resultado para que aconteça esse fato típico, né? Porque tem que haver um resultado jurídico para o delito. E o nexo de causalidade, que é o nexo entre a conduta e o resultado jurídico. Tá? Essa tipicidade, entretanto, como nós conhecemos, que é a previsão normativa da conduta, tá? Ela se divide em duas partes. A tipicidade formal, que é exatamente aquela taxatividade da lei, aquela descrição do tipo penal, da norma penal incriminadora, tá? Que diz, por exemplo, matar alguém, ou que diz, no caso que eu utilizei do crime de furto, né, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Esse enunciado, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, é o que nós conhecemos como tipicidade. Ou seja, é aquilo que informa um modelo de conduta que é punível. Aquela conduta de subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel é uma conduta punível. Por quê? Porque está prevista em uma norma penal incriminadora.
São questões básicas de princípios de direito penal, né? Então, pelo princípio da legalidade, da taxatividade, a conduta deve estar taxativamente prevista em uma norma penal, em que preveja tanto a conduta quanto a sanção respectiva. Formalmente, portanto, o crime, o delito de subtrair para si ou para outra em coisa de móvel constitui um delito. Contudo, não basta a formalidade, não basta a previsão formal. É preciso que haja também um conteúdo material para que aquela conduta seja típica, ou seja, é preciso uma lesão ao bem jurídico. Isso é o que se chama, dentro da doutrina contemporânea, de tipicidade material. Para que haja um delito, é necessário que haja a lesão ao bem jurídico, uma lesão que ela seja significativa. Por que esse princípio da significância é tão importante? O que é que ele se relaciona com a política criminal e com o encarceramento em massa? Gente, é porque o STF já teve a oportunidade de julgar casos como, por exemplo, furto de uma garrafa de água vazio, de um garrafão de água vazio. Furto de uma barra de chocolate. Furto de uma sandália usada, que é o que eu considero pior. Furto de uma sandália usada. Você já imaginou se existiria prisão suficiente para as pessoas cometerem condutas como essas? Ou melhor, será que necessita de uma punição tão intensa para uma conduta como essa? A mim parece que não. A mim parece que não. De modo que esse princípio da significância, ele é muito importante porque ele é uma forma de realização de política criminal dentro do direito penal. Ou seja, é uma forma de dizer o direito penal não tem interesse de punir essa conduta, que é formalmente típica, ou seja, é formalmente incriminada pelo Código Penal, mas que materialmente não apresenta lesividade nenhuma. Materialmente, a reprovação social é muito baixa, de modo que não enseja a reivindicação do direito penal. Essa é que é a grande questão do princípio da significância e por que Klaus Roxen fala que o direito penal precisa ser informado pela política criminal. É que sem a política criminal, o direito penal ele passa a punir um excesso de condutas. De modo que, a partir de então, vários juristas passaram a adotar essa perspectiva da política criminal e repensar o direito penal a partir dessa ideia de política criminal de combate ao encarceramento em massa, que aumentava significativamente, sobretudo aqui na América. Essa é a condição na Europa, mas, sobretudo, a política de encarceramento em massa ganha grande espaço na América Latina. É por essa razão que alguns teóricos, a exemplo de um autor que eu adoro, considero um grande intelectual do direito penal, que é Eugênio Raul Zaffaroni. Ele tenta reelaborar o direito penal a partir dessas questões, dessas categorias. Tá? Uma questão muito interessante é o que ele chama, dentro da culpabilidade, de co-culpabilidade. O que é essa co-culpabilidade? Tá? Nós já vimos que o delito é uma união entre três elementos, fato típico, ilícito e culpabilidade. A culpabilidade é aquele elemento do delito que diz respeito ao autor do delito. Tá? A sua subjetividade. A culpabilidade ela passa a ser melhor elaborada. De todos os elementos do delito, é o mais contraditório, o mais controverso, a culpabilidade. Me exigiriam aulas para falar sobre a culpabilidade. Adoro. A parte que eu mais gosto da teoria do delito é a culpabilidade. É muito interessante. O que é a culpabilidade? A culpabilidade é o juízo de reprovação de uma conduta, segundo o autor que escreveu um livro pequenininho, um ensaio quase, está em 1905, chamado Reinhard Frank, alemão. Ele escreveu acerca da culpabilidade e é quando se cria essa definição que até hoje é utilizada dentro do direito penal, de culpabilidade como um juízo de reprovação. Tá? Então, a culpabilidade é aquele elemento do crime que torna uma conduta, que vê uma conduta como reprovável. Quando não existe culpabilidade, quando não existe reprovabilidade da conduta, então nós não podemos falar que há delito.
É o caso, por exemplo, do menor de 18 anos que pratica uma conduta semelhante a um crime. Tá? Então, um jovem de 14 anos que, digamos, mata um irmão, ele não cometeu uma conduta criminosa. Tá? Ele cometeu um ato infracional, que é uma infração jurídica, que é descrita não pelo direito penal propriamente, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por um estatuto jurídico próprio. Então, sobre ele não vai incidir diretamente o direito penal. Sobre ele vai incidir um outro conjunto, uma outra parte do nosso ordenamento jurídico. De modo que os elementos da culpabilidade hoje se consideram que os elementos da culpabilidade são exigibilidade de conduta diversa, imputabilidade e potencial consciência da ilicitude. Tá? Hoje nós temos esses elementos que constituem a noção de culpabilidade e esses elementos eles constituem a reprovabilidade. Tá? Assim como, por exemplo, a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Por quê? Porque exclui a exigibilidade de conduta diversa. Tá? Então, o caso clássico, o caso mais típico que é utilizado por todo professor de direito penal, tá? O gerente de um banco que tem os filhos sequestrados e é obrigado a retirar o dinheiro do cofre para dar aos sequestradores para liberarem seus filhos. Esse gerente de banco, ele não cometeu delito nenhum. Quer dizer, na conduta dele há fato típico, na conduta dele há ilicitude, porque essa conduta é jurídica, mas não há culpabilidade. Essa não é uma conduta reprovável pelo direito penal. Tá? Não é uma conduta reprovável pelo direito penal, portanto não há culpabilidade. A grande questão da culpabilidade, entretanto, é que nós trazemos alguns problemas mais limites, que é, nossa sociedade, ela é desigual, ela é cheia de desigualdades sociais, que privilegia alguns e desfavorecem a outros. Ora, eu comecei a aula falando que em Pernambuco, a população carcerária negra de Principados é acima de 80%, mas que não há 80% das turmas de medicina de pessoas negras. Tá? A maior parte das turmas de medicina, e quem olha para uma turma de medicina vai enxergar preponderantemente pessoas brancas. Por que isso acontece? Porque nós vivemos em uma sociedade racializada, de racismo, cheia de racismo, em que há um privilégio branco em contraprestação a uma opressão, uma dominação, uma exclusão das pessoas negras. Utilizem qual termo preferido, tá? Para isso. Mas há claramente uma desigualdade racial. Mas há desigualdades sociais também em diversos outros níveis, de pobreza, etc. Basta observar os números a respeito disso. Inclusive, o Brasil é um dos países do mundo com maior índice de desigualdade de renda. Tá? Nós temos super ricos e uma pobreza extrema, que nos últimos anos tinha sido amenizada, por um tempo foi amenizada, ao longo dos anos 2000, com as políticas sociais de redução de distribuição de renda, mas que agora a pobreza volta a crescer, tá? Com a eliminação e redução dessas políticas sociais. O que é que isso acontece? Isso tem uma implicação direta para o direito penal. Por exemplo, cerca de 75% das pessoas que compõem o cárcere só possuem até o ensino fundamental, não possuem o ensino médio completo. Não possuem ensino médio completo. Isso mostra uma e a ausência de educação formal, o atendimento à educação formal. Tá? Uma fragilidade da educação formal, etc. Todas essas questões que são discutidas a respeito de educação e prática criminosa. Tá? Então, isso mostra que há, portanto, também não é só uma perversidade do sujeito que praticou um crime ou alguma coisa dessa natureza, mostra que é uma corresponsabilidade do Estado na produção do próprio delito, a partir do momento que o Estado não cria condições favoráveis para os cidadãos. Todos os cidadãos possam usufruir. A partir do momento que o próprio Estado ele absorve essas desigualdades. Pensando nisso, um autor chamado Eugênio Raul Zaffaroni, ele elabora uma teoria, na verdade essa teoria ela já existia, mas ele reelabora e incorpora dentro da culpabilidade o que ele chama de co-culpabilidade. O que é essa co-culpabilidade? É o que nós conheceríamos no
Brasil como uma atenuante genérica, que eu posso explicar mais na frente, mas é uma tese que diz, essa teoria da culpabilidade, é uma teoria que diz que quando os indivíduos possuem uma situação de vulnerabilidade e eles são punidos pelo Estado, é preciso reconhecer no Estado a corresponsabilidade pela prática desses atos. Quem não se lembra do caso do ônibus 174? O cara que viu a mãe ser assassinada pelo pai, depois acabou indo morar na rua, cresceu morando na rua junto com vários adolescentes que praticavam furtos de carteiras, assaltos, etc., sobrevivente da chacina da Candelária. Veja, uma pessoa com um longo histórico de violência em sua vida. Claramente, havendo uma corresponsabilidade do Estado que não tomou atitudes devidas para que evitassem a degradação moral dos sujeitos. Desse modo, nós temos uma participação do Estado na produção dos delitos e, sobretudo, dos delitos violentos. Tá? Sobretudo dos delitos violentos. Quando a gente observa os dados, a gente vê isso bem mais evidentemente. O que Zé Falando quis dizer com isso? Que em casos tais, o Estado não pode punir esse sujeito como se ele tivesse tido todas as oportunidades possíveis, como se ele tivesse usufruído de todos os direitos. De modo que é necessário uma redução da pena pelo fato do Estado ser corresponsável, portanto, responsável junto do sujeito por aquela prática delituosa. Essa tese, ao contrário do que se imaginaria, não é uma tese de hoje. É uma tese que ela foi criada nos anos 1700, próximo da Revolução Francesa, com um revolucionário francês que não era jurídica, era médico, chamado Jean-Paul Marat. Tá? Jean-Paul Marat. E ele cria essa ideia de co-culpabilidade, que chega a ser relaborada na União Soviética, quando há a Revolução Russa, tá? E depois é incorporada por Zaffaroni, modificada, e isso para inserir no âmbito da culpabilidade. É uma tese interessantíssima. Posteriormente, Zaffaroni até vai elaborar outras teorias um pouco mais elaboradas que essa. Mas eu quero encerrar por aqui, em virtude do tamanho do vídeo, e dizer que essa tese da culpabilidade ela já foi apresentada no Brasil. A Defensoria Pública ela é uma ferrenha defensora da teoria da culpabilidade, como uma forma de atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal. Que é essa atenuante genérica? São casos que atenuariam a aplicação da pena, atenuariam o crime, né, enquanto atenuantes, na segunda fase do dosimetria da pena, né, que entra uma análise das atenuantes e das agravantes. Então, na segunda fase do dosimetria da pena, ele observar essa atenuante, que seria a culpabilidade. O STJ, entretanto, já se manifestou várias vezes sobre ela e diz que não teria aplicabilidade no Brasil a tese da culpabilidade. Porém, há uma forte corrente entre os penalistas mais progressistas pelo reconhecimento da culpabilidade, sobretudo no âmbito da Defensoria Pública, para tais casos e para empurrar o Estado a se responsabilizar e garantir direitos, sobretudo direitos fundamentais, aos cidadãos, para evitar de que práticas delituosas que tenham por natureza a vulnerabilidade social, que tenham por natureza, né, questões como pobreza, como racismo, etc., que elas não se perpetuem. Então, trazer o Estado para se corresponsabilizar e obrigá-lo a efetivar políticas públicas que evitem condutas como essas. Tá? Então, essa é um pouco da análise moderna que nós podemos fazer de teoria do delito. Há bastante coisa, precisaria uma disciplina inteira, mais 3 encontros longos, para poder falar das questões mais atuais, como, por exemplo, vulnerabilidade por culpabilidade, ou mesmo algumas modificações que houve em virtude do pacote anticrime na teoria do delito, no que tange a legítima defesa, mas ficaremos com outra oportunidade, teremos outras chances para estarmos juntos, tá? E fica o meu abraço para essa turma que eu tive a oportunidade de conhecer. Ok? Obrigado.